Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa reflexão na carta aos Romanos. Nós estamos trabalhando ainda a introdução da carta. No vídeo anterior eu parei ali em quem escreveu a carta e hoje nós vamos partir do ponto quando Paulo escreveu a carta. Mas antes de entrar aqui no assunto, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, dê um like, acione o sininho, faça comentário, ajude a gente aí, em nome de Jesus, tá? Se você gostou, se você aprendeu algo, compartilhe para outras pessoas. Então vamos ao vídeo, vamos continuar aqui nas nossas reflexões. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos? Segundo os comentaristas, os estudiosos, todos vão na mesma linha, concordam, e foi ali por volta do ano 57, 58 depois de Cristo, no final de sua terceira viagem missionária. Tem uma referência ali em Atos 20, do 1 ao 3, que aponta para essa data, né? Então, a gente percebe que o apóstolo Paulo fez três viagens missionárias e na terceira ele escreve Romanos. E onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava em Corinto, durante os 3 meses que ele ficou ali na Acaia. De acordo com Atos 20, é a referência que mostra a localização dele, ele estava de viagem para Jerusalém para levar oferta aos pobres. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para abençoar as pessoas carentes. E aí ele mandou a carta antes de partir. Estava hospedado na carta de um dos irmãos da igreja, chamado Gaio. Romanos 16, 23 dessa informação. E quem levou a carta foi outra irmã dessa igreja, chamada Febe, Romanos 16, 1, e ela era serva de Cristo em Secreia, Porto, no subúrbio da cidade de Corinto. O que é que a gente aprende aqui, gente? Que ninguém realiza o ministério sozinho. Observe que o apóstolo Paulo aqui ele tinha apoio das irmãs, apoio dos irmãos, dos líderes da igreja, porque a obra ela é coletiva. A gente precisa um dos outros, a gente precisa dos irmãos, parceiros, parceiras, colaboradores e colaboradoras para realizarmos a obra de Jesus, para exercermos o nosso ministério. Ninguém consegue realizar o ministério isoladamente, como uma ilha, numa bolha. Isso é impossível. E Paulo nos dá essa lição aqui. Paulo nos mostra que claramente que ele tinha apoio de Gaio, que ele tinha apoio de Féber, que ele tinha apoio dos irmãos da igreja de Corinto. É interessante a gente refletir assim. O ministério ele jamais será isolado. Para quem a carta foi dirigida? Nós estamos refletindo ainda aqui no capítulo 1 de Romanos, a introdução do livro. É uma jornada, viu, irmãos? É uma caminhada aqui na reflexão essa carta. Muitos vídeos serão feitos. Com certeza teremos bastante informações aqui, como eu disse no vídeo anterior, dessa carta importante. A carta do apóstolo Paulo, a epístola, né, do apóstolo Paulo aos Romanos, nos ensina muito sobre o Evangelho. É aqui que Paulo explica o Evangelho de Deus para nós, né? É nessa carta que o teólogo Paulo se apresenta. Então, essa carta ela foi dirigida ali para a igreja que estava em Roma, conforme Romanos 1,7. O que tudo indica, lá no capítulo 16, nessa cidade tinha várias casas com reuniões. A igreja nos lares. A gente está falando bastante, né, sobre os trabalhos nos lares, a igreja nos lares, PGs, culto de oração, estudo bíblico, estudo do Tesouro da Verdade, no nosso caso aqui da Igreja Adventista da Promessa. Temos o curso Tesouro da Verdade, que pode muito bem ser ministrado nos lares, trilho discipulado, tem um projeto aí da Junta de Missões Vida e Paz.
Esses trabalhos têm toda condição de ser realizado nos lares, nas famílias. Então é a igreja no lar, a eclésia de Jesus, que somos nós, a igreja, a comunidade de Jesus nos lares, nas residências. Era muito comum ali no primeiro século, ali no início da igreja, essas reuniões nos lares. Eram vários locais de reuniões cristãs. Esta igreja ela foi fundada por missionários anônimos. A gente aprende com o apóstolo Paulo, não somente na carta aos Romanos, em outras cartas também que ele escreveu, a importância dos missionários anônimos, a importância dos anônimos na evangelização. Como Deus usa essas pessoas que às vezes não tem nenhum nome registrado na Bíblia, não aparecem, não foram destacadas, mas que realizaram um trabalho extraordinário. E essas pessoas continuam trabalhando. Todos os lugares, todas as regiões têm essas pessoas. Pessoas anônimas que realizam um trabalho extraordinário. Pessoas comprometidas com Jesus. Eles se converteram, essas pessoas ali de Roma, voltando aqui para o texto, no Pentecostes. Muitos autores concordam com isso, que a base da igreja ali na cidade de Roma foram de convertidos, pessoas convertidas, famílias convertidas no Pentecoste. E aí voltaram para Roma com a fé no coração. O Pentecoste acontece ali, Atos 2:10, vai dar essa referência, esse entendimento que tinha irmãos ali de Roma, né? Ali tinham 16 nações representadas ali no dia de Pentecoste, ali na sala de oração, quando o Espírito Santo se manifesta de uma maneira extraordinária e inaugura ali, né? Muitos estudiosos entendem, e eu concordo também, que é ali que é inaugurada a igreja, e ali tem o batismo com o Espírito Santo, outras manifestações aconteceram ali, a habitação no Espírito Santo nessa nova aliança. Foi um negócio glorioso que aconteceu ali. Eram tão comprometidos os irmãos ali de Roma, que nos anos 49 a 50 depois de Cristo, Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa da agitação envolvendo um tal Crestus, talvez uma soletração errada do nome latino Christus. Então essa informação é interessante. Eles pregavam tanto Jesus a ponto de incomodar ali o imperador, incomodar ali os líderes daquela cidade. É outra reflexão que a gente faz, né? Nós estamos pregando o evangelho, as pessoas nos identificam como servos de Jesus, como membros do corpo de Cristo, como pessoas da comunidade de Jesus. Nós temos incomodado o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade. Como temos nos comportado diante da cidade com essa mensagem tão poderosa que nós temos, que é o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Jesus. Então, essa informação aqui eu acho ela muito interessante. Eles pregavam tanto a mensagem que incomodou, né, esse cidadão aqui, chamado Cláudio. E ele ficou tão incomodado que ele expulsou os judeus de Roma por causa de agitação, né, que envolvia esses irmãos. Por que Paulo escreveu? É uma parte que eu gosto também aqui na introdução. Por que Paulo escreveu essa carta? Qual era o objetivo, o alvo dele nesse momento? Paulo queria ir pregar o evangelho na Espanha e precisava de apoio. Olha como é interessante isso aqui, né? Ele precisava de patrocínio. Eu tenho falado muito sobre esse tema. A igreja, ela não é só local, ela não é só regional. A igreja, ela é local, ela é regional, ela é nacional, ela é global, ela é universal. Então o apóstolo Paulo ele já nos mostra essa visão
de um homem de Deus que tinha uma visão universal, uma visão católica da igreja, né? Então ele queria alcançar Roma, ele queria conhecer a igreja de Roma, ele queria conhecer os irmãos, a liderança ali daquela igreja, mas ele tinha um objetivo, ele precisava de apoio, ele queria que aquela igreja apoiasse, patrocinasse a ida dele até a Espanha. O alvo dele era chegar na Espanha, era alcançar a Espanha, pregar o evangelho na Espanha. Então, a carta, como eu falei no vídeo anterior, ela foi escrita de uma forma intencional. Paulo não escreveu simplesmente por escrever essa carta. Ela chegou até nós, não foi à toa, não é um acaso, né? O Espírito Santo incomodou Paulo e essa carta foi escrita de uma forma intencional para o evangelho ser espalhado no mundo de então. Sendo assim, Paulo apresenta o evangelho que acredita a fim de conseguir o apoio da igreja em Roma, ou a igreja romana, para a planejada viagem para a Espanha. Essa referência a gente vê ali em Romanos 15, 23 até o 28. Como Paulo explica o evangelho na carta? Interessante também, ainda na introdução, como é que Paulo explica o evangelho na carta. Ele mostra que todos os seres humanos são pecadores. Então, se a gente fosse dar aqui uma análise rápida da carta, um passo a passo aqui, um panorama da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele começa Romanos ensinando, exortando a igreja, mostrando para a igreja que o ser humano é pecador. O ser humano precisa de Jesus, precisa de Deus, porque ele é pecador, ele nasce no pecado. Depois ele fala do que Deus fez por meio de Jesus Cristo para nos salvar e apresenta a justificação. Então, em primeiro lugar, o ser humano é pecador, está perdido. Em segundo lugar, ele apresenta a solução para esse ser humano perdido, para esse homem que não tem salvação. E a solução para esse homem é Jesus Cristo. Ele apresenta ali a justificação em Cristo. Na sequência, ele mostra como os salvos devem viver e fala da santificação, que é o outro passo, né? Um passo importante da salvação. A santificação é o caminho do meio. O cristão tem que trabalhar essa purificação na palavra e em Cristo Jesus. Então nós estamos no caminho da salvação e nós estamos vivendo essa fase da santificação e da perseverança. E Paulo vai falar sobre isso em Romanos 6, até o capítulo 8, ele fala sobre isso. Ele fala que o cristão tem que ter uma vida santa, uma vida pura em Cristo, uma vida pura na palavra. Então esse pecador ele é justificado em Cristo Jesus. Acontece ali o processo da redenção, do novo nascimento, da adoção, e ele segue a caminhada nesse passo a passo da salvação, na perseverança, na santificação. O crente tem que melhorar cada dia, tem que crescer em purificação, em santificação. E ele vai falar isso, dando esse panorama da carta. Em seguida, temos uma parte nacional, onde ele trata o plano de Deus para Israel, do 9 ao 11. E por fim, nós temos uma parte prática da carta, onde ele aplica o evangelho para as questões do dia a dia. Muito ensinamento aqui nessa parte da carta. Então, um panorama aí da carta, ainda aqui na introdução. Depois nós vamos estar trabalhando, detalhando cada passo a passo desse. Mas por que devo estudar Romanos? É uma pergunta bem interessante. Tenho falado que a carta é importante, Paulo teólogo, Paulo explica o evangelho, mas por que eu tenho que estudar essa carta? Eu tenho que estudar essa epístola, essa parte da Bíblia com tanto detalhe, com tanta dedicação e afinco? Se eu tivesse que lhe dar uma razão, seria para ter um entendimento claro do evangelho. Eu venho sinalizando isso. Romanos explica o evangelho. É em Romanos que o evangelho nos é apresentado de um modo claro.
Se a pessoa ainda não estudou Romanos com detalhe, estudou, não é só ler não, estudou. Estudar, meditar, refletir, comparar uma coisa com a outra, comparar um texto com o outro, ler bons comentários. Se a pessoa ainda não fez isso, essa pessoa terá dificuldade de entender o Evangelho de uma forma profunda. Então é por isso que é importante estudar Romanos. Paulo já inicia a carta dizendo que é o Evangelho de Deus que ele vai apresentar. Romanos 1:1. É o Evangelho de Deus. Nessa primeira parte da introdução, no capítulo 1, versículo 1 de Romanos, Paulo apresenta o Evangelho de Deus. Por que o Evangelho é de Deus? O Evangelho é a mensagem de que Deus está redimindo todas as coisas por meio de Jesus. Entender isso é algo maravilhoso, que Deus é o Senhor da missão e que Ele enviou o Filho veio, concordou, aceitou, via esse mundo, se fez servo, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai, enviou o Espírito Santo. E a Trindade está trabalhando de dia e de noite para remir todas as coisas por meio de Cristo. Então o cerne dessa mensagem é a cruz, mas ele é de Deus por quê? Romanos é de Deus por quê? Porque é o evangelho que tem origem em Deus. Ele decidiu redimir. Quem decidiu redimir foi Deus. Deus enviou o Filho concordou, aceitou ser enviado, cumpriu o plano de redenção, enviou o Espírito Santo. Então a Trindade está trabalhando todo o tempo, em todo momento. Mas quando a gente quer detalhar aqui, a gente vê que a origem é em Deus. Porque é o evangelho que é manifestado por Deus. O Filho colocou o plano em ação, mas o evangelho é manifestado em Deus. É por isso que Romanos 1:1 apresenta o evangelho de Deus. Porque é o evangelho que é expandido por Deus. Deus, ele está em missão e ele está usando a igreja. Ele está usando o pastor Francisco. Ele está te usando, irmão. Irmã, você está em missão. Eu estou em missão 24 horas por dia. Eu estou em missão. E você também, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, onde você estiver, nesse momento, se coloque como um missionário. Você está fazendo missão, porque Deus está interessado em que o evangelho se expanda até os confins da terra. E ele vai cumprir a missão dele. Porque é o evangelho que visa a glória de Deus. É por isso que o evangelho é de Deus. O evangelho é de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. O evangelho que Paulo apresenta ali em Romanos 1:1 é o evangelho do eterno. A fonte do evangelho é Deus. Romanos 1:1. Paulo deixa claro que ele não é a fonte do evangelho, mas apenas o seu arauto. Paulo é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Paulo é um vaso nas mãos de Deus. Paulo é um homem que propaga o evangelho de Deus. O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas seu canal. Paulo não cria a mensagem, apenas a transmite. O evangelho não vem do homem, mas vem de Deus. Graças a Deus. O evangelho que nós pregamos, o evangelho que nos salvou, que está nos salvando e nos salvará, não é evangelho do homem, não é evangelho de filósofo, não é evangelho de mortais. É o evangelho do eterno, Deus, do Todo-Poderoso. Sua origem está não na terra, mas no céu. O evangelho não é fruto da imaginação humana, mas da revelação divina. O evangelho não é invenção humana, é uma revelação celestial, gloriosa e divina. A mensagem da Boa Nova que Paulo deve proclamar é a palavra autorizada de Deus. Não é pouca coisa, não. Deus nos chamou, nos autorizou, nos deu autoridade para pregar essa mensagem. Louvado seja Deus. É importante frisar isso. É importante dar uma ênfase nisso, porque há muitos evangelhos.
inventados, distorcidos pelos homens. Nos nossos dias, então, na época de Paulo já tinha. E agora, no nosso tempo, como tem evangelhos inventados, distorcidos pelos homens? Existem muitos evangelhos falsos. Esses outros evangelhos representam as reivindicações pretensiosas de homens presunçosos. É verdade. Homens vaidosos. Esses evangelhos não passam de falsos evangelhos, como diz Gálatas, no capítulo 1, do 6 ao 8. John Stott, um pastor inglês, ele diz que os apóstolos não inventaram o evangelho. Ele foi revelado e a eles confiado por Deus. O que temos é o evangelho de Deus, a boa nova do próprio Deus para um mundo perdido. Sem esta convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, perde todo o seu propósito e sua motivação. Então é bom a gente entender isso, colocar isso na nossa vida, no nosso coração, transmitir isso para a igreja em todo momento, que o evangelho que nós pregamos é glorioso, é poderoso, é em Deus, e que a nossa motivação na evangelização é pregar esse conteúdo do evangelho como ele é, o evangelho espiritual, para que a gente não desanime, para que o conteúdo, o propósito e a motivação não seja perdido. Então, o evangelho é de Deus. Conclusão do nosso segundo vídeo em Romanos 1:1. Eu quero motivar você a ler Romanos. Leia Romanos. Você nunca leu Romanos? Leia Romanos. Eu quero motivar você a comprar, adquirir, se você ainda não tem, um comentário de Romanos. Tem comentários bons. Compre comentários de Romanos. Nossa igreja tem estudos, lições bíblicas baseadas na carta de Romanos. Então leia e aprofunde. É um desafio que eu quero colocar para você nessa hora. Você aceita esse desafio? Comece a ler Romanos hoje, sem pressa. Leia uma parte um dia, uma parte no outro dia. Quando você perceber, você já leu toda a carta. Mas estude, não só leia por ler. Estude Romanos, reflita em Romanos. É uma carta extraordinária. Oramos para que essa carta possa transformar e impactar pessoas, como já tem acontecido em toda a história. Quantas pessoas foram impactadas por esse evangelho, por essa carta em Romanos? Exemplo, Lutero. Dizem também que Agostinho, ele se converteu, né? O texto que chamou a atenção para ele se converter, para ele se aprofundar no compromisso dele com Cristo, com Deus, foi Romanos. Oramos para que Deus use essa carta em todas as regiões do nosso país, em todos os lugares, para avivar a sua obra, avivar a igreja local, avivar a região, avivar o irmão, avivar pessoalmente, para trazer novo ânimo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, porque tudo é para a glória de Deus.